Olá, amigos do Grupo Espírita Aldo de Souza, bem-vindos para mais um momento de oração e de estudo. Vamos iniciar o nosso trabalho aqui com uma leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 60, esmola. Dai antes esmola do que tiverdes, Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos, sobre os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas de boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Vamos elevar nosso pensamento para o momento de oração. Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui ouvindo a sua palavra, lendo seus ensinamentos, raciocinando sobre como eles podem se tornar cada vez mais presentes em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, hoje estarmos atentos às suas mensagens, que nós possamos compreender o que está descrito nas linhas sobre as quais falaremos hoje, sobre as quais lemos e leremos, e que nós possamos compreender mesmo aquilo que não seja dito, mesmo aquilo que não seja falado, que nós possamos levar esse nosso raciocínio, esse nosso pensamento para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que estão ao nosso redor, com nossos vizinhos, com aqueles que encontramos nas ruas, por aqueles que encontramos no trabalho, por aqueles que encontramos em pensamento, que encontramos fisicamente, que encontramos virtualmente, que nós possamos interagir, mesmo que seja em oração, com paz e harmonia e tranquilidade para com todas as pessoas, que nós possamos deixar um pouquinho de perfume naqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos receber também um pouquinho desse perfume daqueles que nos rodeiam. Muito obrigado, Senhor, pela orientação dos nossos guias espirituais, pela organização de Alta de Souza, por todos aqueles das suas falanges benditas que vêm
ao nosso encontro, que venha ao nosso auxílio, mesmo quando nós não sabemos, mesmo quando nós ainda não temos a frequência vibratória necessária para perceber esse auxílio. Que nós possamos recebê-lo, que nós possamos sermos gratos a esse auxílio, mesmo que ele passe desapercebido por nós. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá, que assim seja. Bom, hoje o nosso estudo é sobre o livro Médiuns e Mediunidades, capítulo 16, Obsessão na Mediunidade. E o capítulo, ele trata do tema da obsessão, e muitas vezes a gente pode pensar que, dependendo do nosso ponto de vista, a gente pode achar que o médium é aquele que é livre de todo sofrimento, o que qualquer pessoa que tem alguma mediunidade, e todos nós temos, ou conviveu com alguém que tem alguma mediunidade mais explícita, sabe que não é bem assim, que não está livre de todos os males. E a gente que estuda um pouquinho também, a gente sabe que não há nada nessa vida é feito aos sobressaltos, Tudo é um progresso lento, devagar, aos poucos, passo a passo, e que todos nós estamos aqui para aprender e evoluir, Do outro ponto de vista também, muitas vezes essa obsessão na mediunidade, ela às vezes é vista como, dependendo da pessoa, como um castigo, ou como, nossa, fica fazendo estes atos que não são de Deus, Nós que somos espíritas, nós já sabemos que a mediunidade é uma faculdade, é uma habilidade, é uma característica das pessoas, assim como conseguir identificar bem cheiros ou sabores, ter habilidade com assuntos humanos, matemáticos, com assuntos econômicos, biológicos, Nós temos habilidade para várias coisas, uns conseguem cozinhar melhor do que outros, uns conseguem correr melhor do que outros, jogar bola, cantar, escrever, assim, várias habilidades que nós podemos receber, Nós podemos receber de Deus, como diz o nosso texto de abertura, a mediunidade é mais uma delas. É mais uma habilidade que qualquer um de nós tem em algum grau, e qualquer um de nós pode ter em maior ou menor grau. Muitas vezes pode ser desenvolvido também com o exercício, É claro que se eu jogar futebol todo dia, 8 horas por dia, eu nunca vou ter uma habilidade de um Neymar, de um Messi, de um Pelé, de um Zico, Eu nunca vou ter a habilidade deles, porque além do treino, eles têm também uma habilidade inata, Eles já investiram nessa habilidade em outras vidas, mas eu certamente, praticando, eu vou ser melhor do que hoje, sem praticar nada. Então, tudo que eu me dedico a praticar, eu consigo ter uma habilidade melhor do que sem a prática, E quando a gente olha para a obsessão, a gente pode pensar que a obsessão é um castigo, é algo que afeta somente o médium, e nesse caso em particular, fala inclusive da obsessão na mediunidade, mas assim, a mediunidade não é algo, a obsessão não é algo inerente da mediunidade. Por eu ser médium, eu estou sujeito à obsessão. Bom, eu estou sujeito à obsessão e ponto. Porque a questão da obsessão, ela acontece, e como o livro nos ensina, ela é relacionada com uma predisposição do espírito que está sendo obsidiado e do espírito que está obsidiando. Muitas vezes são dívidas
entre dois espíritos, né? Vamos supor, eu sou obsidiado e tem algum espírito me obsidiando. Eu posso ter causado um mal para esse espírito, né? Ele sofreu na minha mão, eu roubei coisas da sua vida, eu atrapalhei a sua vida, ou até pareceu que eu atrapalhei a vida, mas eu não vou me eximir não, né? Nesse caso, atrapalhei a vida do outro espírito e ele se sente no direito de se vingar. E como é que ele pode se vingar enquanto espírito, né? Muitas vezes essa obsessão entre encarnados, né? Ela pode ter consequências mais físicas, né? É um que mata o outro, é um que faz o outro falir, é um que faz o outro se perder na vida e não conseguir fazer as coisas, e perder o emprego, perder alguma coisa material. Mas em se tratando de espíritos e mediunidade, né? Essa obsessão pode ser tão simples ou tão complexa quanto se apoderar dessas faculdades mediúnicas para falar, para manifestar a sua raiva, a sua vontade de destruir o espírito do médium, né? De destruir aquela habilidade, aquela faculdade. Então, o espírito obsessor, ele tem uma sintonia de vibração com o obsidiado. Então, como é a melhor maneira, o próprio livro diz que não é que seja fácil, mas qual é a melhor maneira para você, qualquer obsessão, e em particular a obsessão na mediunidade, para você lidar com isso? É você investir na sua melhoria. Quem está sendo obsidiado tem que investir na sua melhoria, tem que investir na paciência, tem que investir na compreensão. Se eu estou sendo assediado, obsidiado dessa forma, o que eu posso ter feito? O que eu posso ter prejudicado esse irmão que obsidia? Em vez de ser assim, eu vou arrumar um exorcista para me livrar desse espírito do mal, assim, provavelmente eu tenho culpa nesse cartório, eu tenho culpa nessa situação. O que eu fiz? O que eu deveria ter feito diferente? O que eu posso fazer diferente agora para isso melhorar? No que eu invisto na minha melhoria, no meu aprendizado, no meu estudo, na minha paciência, na minha dedicação, na minha compreensão, na minha caridade, isso contamina, isso contagia o espírito que me está obsidiando. Ele pode perceber, se a minha mudança é sincera, ele pode perceber, esse espírito me prejudicou, mas talvez hoje ele possa me ajudar. Ele possa me ajudar a sair da situação. Ele possa ajudar outro a sair da situação. Ele prejudicou um outro espírito, né? Digamos que tem alguém me obsidiando, porque eu prejudiquei a filha ou ao filho dele na encarnação anterior, e este filho, essa filha, veio como o filho de um amigo, como a filha de um amigo, como um próprio filho, como um irmão, como um marido, como uma mulher, como uma mãe. E aí esse obsessor, ele pode perceber na minha tentativa sincera de mudar que eu posso ajudar aquele outro espírito, ajudar a ele próprio, ajudar a mim mesmo, que nós todos juntos podemos evoluir. A gente tem que se lembrar sempre que toda vez que a gente precisa se livrar de um defeito, de algo que nos prejudica, o quanto isso é difícil. A gente ganhar a virtude é muito difícil. A gente se livrar de um vício é muito difícil. Eu nunca fumei não, mas você pode perguntar para qualquer fumante o quanto é difícil se livrar do vício do fumo. Porque prejudica, mas a pessoa que está com aquele vício acha bom. Naquele momento, aquilo é bom. Atuar daquela maneira é bom. Para quem sente raiva das coisas, no momento que eu explodo de raiva, isso é bom para mim, eu acho bom, né? Depois aquilo me faz mal, aquilo faz mal ao outro, aquilo faz mal ao redor. Então, se livrar do vício é muito difícil. Então, toda vez que a gente tenta, a gente está sujeito a recaídas, a ter de novo. Então, para a melhoria, para se livrar dessa obsessão na mediunidade ou para uma melhoria qualquer, a gente precisa realmente ser perseverante, porque a recaída é o normal, né? Você tentar e não conseguir, tentar de novo e não conseguir, até conseguir, isso é o caminho
normal, e na obsessão isso não é diferente. Bom, vamos para o nosso encerramento. Senhor, agradecemos pela oportunidade de estudo, que nós possamos ter conseguido entender a sua mensagem, entender aquilo que foi lido, entender aquilo que estava, como dizem, nas entrelinhas, que nós possamos utilizar esses ensinamentos, utilizar essas palavras no nosso dia a dia, que nós possamos contribuir para a melhoria dos nossos obsessores, para a melhoria daqueles que nós obsidiamos, para aquela melhoria daqueles que nós prejudicamos no passado e que nós prejudicamos hoje e nem nos damos conta. Obrigado, Senhor, por já termos conseguido ampliar um pouquinho o nosso conhecimento, ter elevado um pouquinho a nossa compreensão para que nós possamos cada vez mais reconhecermos as nossas próprias falhas e possamos investir arduamente na melhoria de nós mesmos. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nos dá. Obrigado por tudo, que assim seja.